Amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui presentes através desse canal de comunicação, convidando todos vocês que amam e que gostam de ler e meditar na palavra de Deus. E nesse exato momento nós vamos fazer essa maravilhosa bênção que Deus nos deu. A sua palavra, que Ele nos deu através de Cristo Jesus, veio ao mundo e Jesus deixou registrado. E a sua palavra, a palavra de Deus que desde o princípio na antiga aliança, que Ele já tem um cuidado tremendo com o seu povo em salvar aqueles que são seus. Então, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para convidar para a gente fazer uma leitura com a meditação na palavra de Deus. E hoje nós vamos ler onde está escrito na Bíblia, Isaías 45. Isaías capítulo 45, do versículo 19 ao 21. Mas antes vamos orar e pedir sabedoria ao nosso Pai, porque Ele tem para nos dar. A verdadeira sabedoria vem do alto, do mais alto e sublime trono, do trono da graça, do trono de nosso Deus, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de Cristo Jesus. Os salvos em Cristo, a gente passa a ser, através de Cristo Jesus, filhos de Deus. E assim nos diz a palavra do Senhor. Antes dizer, Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu. Pai, se faz presente em nome de Jesus, nos dá entendimento através de seu Santo Espírito. Seja o Senhor o nosso convidado de honra, como sempre, para estar presentes no meio do seu povo, no meio de todos aqueles que gostam de ouvir e meditar na sua palavra. E neste momento, Senhor, através de seu Santo Espírito, nos dê orientações, nos dê entendimento da tua palavra como realmente ela é e como realmente o Senhor é. Fala conosco, Pai, através de sua palavra e dá-nos entendimento através de seu Santo Espírito. Nos abençoa a todos nós aqui, que estamos lendo e meditando na sua palavra. E todos aqueles que estão lendo e ouvindo também a sua palavra e meditando através desse veículo de comunicação. Amém, Pai. Amados irmãos, queridos, povo de Deus, Jesus nos deu autorização para todos nós, os salvos nele, pregar o Evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado pelo Espírito Santo, salvo está. Quem não crê é condenado. Mas ele nos deu essa função de pregar o Evangelho. Convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. É com o Espírito Santo. E o povo de Deus, Deus conhece os que lhe pertencem. Mas a pregação do Evangelho, o Jesus assim nos designou para que a gente dê frutos. Dê frutos no sentido da gente pregar a palavra e obedecer a palavra de Deus. Então eu convido vocês para junto conosco, se inscreva no canal, nesse canal, aperte o nome inscreva-se e se inscreva nesse canal. Aperte no sininho, opções, aperte para todos, porque todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, vocês receberão do próprio YouTube, do próprio canal, o aviso de que estamos lendo e meditando a palavra. E vocês conosco podem fazer isso também, e depois compartilharem, e assim estaremos obedecendo às ordenanças de nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de pregar o Evangelho para todas as nações. Hoje Ele nos deu a ciência, Deus nos deu a ciência da comunicação. Todos os canais de comunicações foram criados por Deus e dado sabedoria ao homem para que assim criasse os canais de comunicação. E hoje a Igreja do Senhor tem essa facilidade maior para expandir, para espalhar, pregar esse Evangelho
para todos os povos, línguas e nações através dos canais. Então, irmão, se inscreva no canal, compartilhe, aperte a opçãozinha no sino, opção para todos, e assim vamos compartilhar e pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, como assim Jesus nos mandou. Amém? Então, que Deus esteja conosco, como sempre, para a honra e glória do próprio Deus, nosso Pai, através de Cristo Jesus. E a palavra que a gente vai ler hoje está escrita e registrada em Isaías, capítulo 45, do versículo 19 até o 21. Título da leitura: O Senhor e os ídolos. Assim nos diz a palavra de Deus: Não falei em segredo, nem em lugar algum de treva na terra. Não disse a descendência de Jacó, nunca mandei a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, os que nada sabem. Escapai dos que nada sabem, e carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Vinde a mim, diz o Senhor. Escapai dessas nações, do povo que nada sabem, e fazem súplica a um Deus que não pode salvar, e até carregam as suas imagens de esculturas em procissões. Então ele diz assim: declarai e apresentai as vossas razões, tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Amém. Bem verdade é. Como sempre, a palavra de Deus é verdadeira. Deus diz que nunca houve nem vai haver nenhum Deus além dele. Acima de Deus ninguém. Abaixo de Deus todas as coisas estão submissas a ele. Porque Deus é soberania. Deus está no mais alto e sublime trono, porque assim ele criou todas as coisas, para ele governar, para ele ser soberano. A quem foi que Deus tomou conselho? Com ninguém, nunca. A quem é que Deus deve satisfação? A ninguém. Deus faz como quer, do jeito que quer e como ele assim criou para que ele governasse assim, desde o princípio é. Então, meus irmãos, aqui o Senhor diz que nunca falou em segredo nem em lugar oculto na terra. Ele nunca se escondeu, toda a vida ele falou a verdade. E ele diz que nunca falou nada em oculto. Deus é sincero, verdadeiro. Mas também ele diz: nunca mandei os descendentes de Jacó me buscar em vão. A descendência de Jacó é a descendência dos vivos, como o próprio Deus falou lá a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Então os vivos é para esse povo vivo, que recebem vida e vida em abundância em Cristo, que ele faz esse convite. Congregai-vos e vinde, vós que escapaste das nações, dos mortos, porque Deus não é Deus dos mortos. Os mortos buscam a Deus através de deuses com D minúsculo, que por natureza não é o Deus Criador, porque o Deus Criador se escreve com D maiúsculo. Então os mortos buscam Deus através de obras mortas, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, perna, mas não andam, e estão lá feitos de gesso, feito de barro, feito de pedra, feito de ouro. São imagens de esculturas feitas por mãos humanas, por homens astutos, por homens que fazem aquilo ali, obras mortas. Nós os seres humanos, recebeu vida e a inteligência de Deus para a gente raciocinar. Você, meu amado irmão, e nós todos
que recebemos de Deus a sabedoria, a gente sabe que a gente só deve adorar o Deus vivo, que criou todas as coisas, porque Ele foi quem fez todas as coisas e Ele está vivo. Nos deu um Salvador, Jesus Cristo, que veio ao mundo, a palavra de Deus se fez carne nele, Ele morreu e ressuscitou e está vivo, ao lado do Pai, do Deus vivo. E quando veio aqui, formou um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância, para adorar a Deus em espírito e em verdade e oferecer cultos racionais, cultos com intelectualidade recebida do Espírito Santo, que só a Deus deve adorar, o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Mas os mortos, eles procuram adorar a Deus através de obras mortas, e não são esses os adoradores que o Pai busca. Aqueles que adoram a Deus através de um pedaço de gesso, de um pedaço de pau, feito, esculpido por artifício, mãos humanas. Não são esses os adoradores. Os adoradores, Jesus falou e verdade é. Porque Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne nele e disse que os verdadeiros adoradores que o Pai busca, que Deus busca e que se agrada, são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Como é que se adora a Deus em verdade? Crendo no Deus vivo. Só pode adorar a Deus adorando o Deus vivo, através da fé que é recebida por Ele, através do crer, que é tudo dom de Deus. Então a gente se ajoelha, se possível, até no nosso próprio quarto e eleva a nossa mente para esse Deus vivo com a convicção de que Ele nos escuta as nossas orações, como Jesus disse. Quando quiseres orar, entra para teu quarto, te tranca e ora em secreto. Que você ora em secreto, mas o seu Pai que está no céu, Ele é vivo e Ele escuta suas orações e retribui suas orações, lhe dá suas bênçãos que você pedir, Ele lhe dá em público. Porque é um Deus que pode todas as coisas. E os verdadeiros adoradores que receberam vida e vida em abundância, eles adoram a Deus em espírito e em verdade, porque é um povo vivo que recebeu vida e vida em abundância através de Jesus. No crer e obedecer a palavra. Então, é como Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. E ele disse que nunca falou em segredo em lugar nenhum na terra. Ele sempre fala claramente e com verdade. Ele nunca falou nas ocultas. Ele nunca mandou os descendentes dele, o povo dele, os descendentes de Jacó, buscar ele em vão. E quando é que se busca Deus em vão? Quando se busca através dos deuses que por natureza não são Deus. Que só existe um Deus vivo, Criador de todas as coisas, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai de todos nós, os salvos em Cristo Jesus. Povo que recebeu vida e vida em abundância através da palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Povo que foi chamado para ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. Eu sou um povo vivo, como ele disse, eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. E ele nunca mandou os vivos, a descendência de Jacó, buscar ele em vão. E quando é que se busca ele em vão? Pergunto mais uma vez e a gente responde mais outra vez. Se busca Deus em vão quando se busca Deus através de obras mortas. Deus sendo um Deus vivo. Quando se busca Deus através de obras mortas, está se buscando Deus através de mentiras. E os adoradores que Deus busca não são esses. Os verdadeiros adoradores é como Jesus disse, Jesus 100% verdadeiro, é verdade do jeito que ele falou. Os verdadeiros adoradores que o Pai busca, que Deus busca para adorar, são os que buscam a Deus em espírito e em verdade. Quando é que se busca Deus em verdade e em espírito? Através da sabedoria que o Espírito Santo nos deu. Povo vivo, que busca Deus, Criador de todas as coisas, único Deus, que escuta as nossas petições, e é através da fé. Fé que não é mérito humano, é por graça e misericórdia de Deus. É por mérito de Deus e não do homem. Pelo homem, salvação é impossível, porque quando no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, ele está morto em seus pecados e delitos.
morto não reage. É preciso que Deus, através de Cristo Jesus, nos ressuscite, nos tire da morte para a vida, nos dê o entendimento que só a palavra de Deus é viva e só a palavra de Deus é quem dá vida eterna. São palavras de vida eterna. É a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Então Deus, mais uma vez, diz aqui, nunca mandou os descendentes de Jacó buscar ele em vão. Ele nunca falou em lugar oculto, nem segredo em lugar nenhum da terra. Ele disse, sempre proclamei a verdade e o que é direito. Aí faz um convite para o povo dele. Congregai-vos e vinde, vós que escapaste das nações, que nada sabem. Aqueles que carregam o lenho de suas imagens mortas, de esculturas, e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Por que aqueles não podem salvar? Porque as imagens de escultura, eles não têm vida. Eles têm nariz, mas não respira. Tem cabeça, mas não pensa. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não se movem. E para eles se mover, é preciso que o próprio homem que Deus criou e que deu vida a ele, carregue eles em cima de um tipo daqueles andores. E tá lá aquele pedaço de pau, aquele pedaço de gesso todo duro, feito uma imagem de escultura, e aqueles que não têm pensamento dado por Deus, os mortos, é quem carregam eles também, sendo semelhantes a eles num andor. Aí lá vai aquele pedaço de gesso, duro, sem vida. E aquele povo que Deus deu vida, respirou, deu oxigênio, carregando o lenho de suas imagens de esculturas, que não são Deus verdadeiros, não é o Deus vivo, mas são Deus mortos. E que não pode salvar, porque não pode escutar os pedidos de orações, não. Mas os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, são aqueles que adoram a Deus com sabedoria recebida do Espírito Santo. São aqueles que receberam vida e vida em abundância em Cristo. Adoram somente a Deus, como o próprio Jesus disse, e deu ordem ao inimigo dele para se retirar de perto dele. Jesus deu com autoridade ordem ao inimigo para se retirar de perto dele, quando o inimigo, o adversário, o diabo, veio pedir adoração a Jesus, oferecendo riquezas terrenas, falsas e passageiras. Aí foi onde Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Vai-te embora, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É assim o povo vivo, que receberam vida e vida em abundância, eles adoram ao Deus vivo, como Jesus disse. Só ao Senhor teu Deus adorarás, o único Deus que criou todas as coisas. E Deus diz aqui, verdade é, que não existe um outro Deus além dele. Nunca existiu e nem vai existir. Acima de Deus, ninguém. Abaixo de Deus, todas as coisas estão. Porque Ele criou para ser assim. Para Ele ser soberano e governar toda a sua criação. E os olhos de Deus estão em todo lugar. Porque Ele é um Deus vivo, que criou todas as coisas para Ele governar conforme o beneplácito de sua vontade. Então, meus irmãos, é muito bom escutar a palavra viva, o próprio Deus dizendo, eu nunca mandei os descendentes de Jacó, nunca mandei o meu povo, nem os salvos em Cristo agora, trazendo para o tempo de hoje, a gente trazendo. Quem é os descendentes de Jacó? É o povo que recebe vida e vida em abundância em Cristo, recebem vida para entender que só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então Deus nunca mandou. Deus nunca falou nas ocultas, em lugar oculto na terra. Nem nunca mandou ninguém buscar Ele em vão. Mas sempre Ele disse, eu sempre proclamei a verdade. E sempre falo e ensino o que é direito. Aí diz, congregai-vos e vinde. Vós, aqueles que receberam o entendimento dado pelo Espírito Santo, congregai-vos e vinde. Vinde todos juntos para adorar a Deus em espírito e em verdade, o único Deus. Vós que escapaste das nações que nada sabem, aqueles que carregam o lenho de suas imagens mortas, feitas de gesso, feitas de barro, feita de tijolo, feita de ouro, seja de que for,
mas não são Deus mortos, um D minúsculo. O Deus criador de todas as coisas, se adora a Ele em espírito e em verdade, na certeza, através da fé, na certeza de que nós temos esse Deus vivo que criou todas as coisas, que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, para ser adorador dele. A gente respira, a gente tem vida, a gente tem intelectualidade. E como é que nós, seres humanos, a gente não vai entender isso? Vamos entender, e a gente entende sim que só Deus vivo a gente deve adorar, porque foi Jesus Cristo, o seu Salvador, nos ensinou. E Deus aqui diz, não vai na onda daquelas nações, daquele povo que nada sabem. Eles fazem aquilo porque não sabem de nada, não recebem a orientação da palavra de Deus. Por isso que eles vão em vão, busca Deus sem Deus ter dado ordem, sem o Deus vivo ter dado ordem. Eles querem buscar Deus através de obras mortas. Deus não é um Deus morto, Ele é Deus, Ele é um Deus vivo e é Deus dos vivos e não é Deus de mortos. É um Deus que ressuscitou Jesus Cristo, o seu Salvador, que nos deu vida e vida em abundância, para adorar Ele em espírito e em verdade, crendo que só temos um único Deus que criou tudo e que não existe nenhum Deus além dele, nem existiu, nunca existiu e nem vai existir. É o único Deus que nos deu um único Salvador, seu Filho amado querido, que através de Jesus, a palavra de Deus veio ao mundo e se fez carne nele, em Cristo Jesus, para nos salvar. Ou seja, salvar todos aqueles que creem e obedecem os ensinamentos da palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. É esse o povo vivo que recebeu vida e vida em abundância, que receberam entendimentos que só o Senhor teu Deus, o Deus vivo, Criador de todas as coisas, adorarás, só a Ele prestarás culto. Não façais para ti imagens de escultura, daquilo que existe no céu, nem na terra, nem no mar, com o intuito de adorar. Não dobre seus joelhos diante de um pedaço de pau feito por mãos humanas, com a escultura feita por o desenho de um homem ou de uma mulher, feita de barro, de madeiro, de ouro ou de prata. Não dobre seus joelhos perante as obras mortas, perante os deuses mortos com D minúsculo, que por natureza não é o Deus vivo, porque o Deus vivo só existe um. E a esse sim nós devemos adorar, porque Ele é digno de toda adoração, de toda glória e de toda honra, porque é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de toda a criação, e através de Jesus Cristo nos salvou para nos dar vida e vida com abundância, e através do seu Santo Espírito nos deu o entendimento para que a gente entenda que nós só devemos adorar a Ele, ao único Deus vivo, que criou todas as coisas, que está no mais alto e sublime trono, e a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que está à destra de Deus, está à direita do Pai, intercedendo pelo seu povo vivo, que Ele formou aqui na terra. Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja com todos vocês também, e que vamos aguardar a vinda de Cristo, nessa certeza de que nós estamos inscritos no livro da vida do Cordeiro, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, para sermos salvos, e somos, com toda a convicção que a gente recebe de Deus. A gente recebeu sabedoria de Deus para adorar esse único Deus, que é o nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos os salvos em Cristo Jesus. Deus dos vivos e não dos mortos, como Ele mesmo falou. Deus assim falou a Moisés lá na sarça ardente. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus dos vivos e não sou o Deus dos mortos. Assim falou Deus, verdade é. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com todos nós esteja hoje e sempre. Amém. E que tudo seja para a honra e glória de Deus, desse Criador maravilhoso, que comigo está e com vocês também, irmãos. Formou esse corpo vivo, que o cabeça é Cristo,
que governa todo o corpo. Somos muitos membros, mas nós fazemos parte de um só corpo. E somos governados por um só cabeça, que é Jesus Cristo. E só temos um Deus vivo, um Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. E nós temos um só Senhor e Salvador que Deus assim nos concedeu, Jesus Cristo. O meu, o seu, o nosso eterno Salvador. A paz do Senhor, irmãos. Amém.